estação, um pouquinho, comparado com a nossa vida. O que é o verão? O verão é a estação da luz, da força e da maturidade. A gente baixa, depois ele vem, olha só. É o momento em que o sol está muito quente. Mas o sol quente, ele também precisa de chuva. Ele também precisa de água. O que representa o verão? Um tempo alegre, ensolarado. É o momento da nossa vida em que tudo está bem, tudo está tranquilo. Mas vai ser eterno assim? Vai ser sempre assim? Não vai. No livro de Josué, no capítulo 1, versículo 9, diz assim: ser forte e corajoso, porque o Senhor, teu Deus, está contigo. É o momento em que tudo que a gente faz parece dar certo, as nossas amizades estão tranquilas, a nossa casa tudo em paz, a vida está próspera, não tem ninguém doente, e a gente passa muito bem. Mas a gente lembra que nem sempre vai ser assim. É o momento que você está florescendo, é o momento em que você se sente forte dos seus filhos, é o apoio da sua família, o equilíbrio, e muitas vezes você nem tem tempo de perceber que você está cansado. Porque está tudo bem. E a gente vai levando. Mas o que acontece com a mulher? O que acontece com a dona de casa? Com a mulher que trabalha fora, que cuida do marido, que cuida da esposa? Parecia sentada aqui agora há pouco, ela estava contando o momento da vida dela, que ela cuidou do sogro e da sogra. Ela levantava de manhã, preparava o café, ia para a escola, voltava, preparava o almoço. Ela olha para trás, ela nem acredita que ela passou por isso. Por quê? Porque ela tinha fé. Quantas vezes nós passamos a nossa vida mais reclamando das coisas do que prestando atenção naquilo que realmente merece a nossa atenção. O que é reclamar? O que é ré? Ré não é andar para trás? Então reclamar é andar para trás. É clamar, é pedir mais do mesmo. Se eu reclamo, o que o próprio, vamos dizer assim, aquela energia que a gente está emanando para os outros, o que vai acontecer? Vai voltar para a gente. Vai ter mais daquilo que você está levando. E o que significa agradecer? É a graça descer. Se eu agradeço mais, eu vou receber mais. Se eu reclamo, eu vou ter mais motivo para reclamar. Quando na Bíblia fala assim: a quem muito tem, muito será dado, e a quem não tem, até o que tem será tirado. Porque não soube agradecer. Porque não sabemos muitas vezes agradecer. Quando está tudo bem, está ótimo. A gente só vai lembrar de Deus no momento de problemas, de dificuldade. E quantas vezes as pessoas não percebem a dor do outro, da outra, do pai, da mãe? Quantas vezes a gente quer que a mulher esteja forte, mas a gente não para perguntar: mãe, como é que você está hoje? Filha, como é que você está hoje? A gente esquece. As pessoas hoje têm muita necessidade de falar. Ninguém tem paciência para ouvir. Ninguém quer ouvir. Para falar, precisa falar. E aonde que nós encontramos Deus? Na oração, no silêncio. É no silêncio que nós vamos encontrar Deus. Existe a outra estação, que é o outono. O outono é a estação que nós podemos chamar de desapego. O que acontece na natureza no outono? O que acontece com as plantas? As folhas caem. As folhas caem. Fica tudo feio, como se a
ele tivesse morrido e não fosse voltar mais. E quando que isso acontece na vida de uma mulher? Muitas vezes, quando os filhos saem de casa para estudar fora, quando casa, que mora fora. É fácil? Não, não é. Mas eu confio ou não confio? Está nas mãos de Deus. E existem até doenças que surgem quando os filhos saem de casa, que é a síndrome do ninho vazio. A mãe, o pai raramente, mas a mãe costuma adoecer, entrar em depressão. Pense de forma diferente. Seu filho, sua filha está com saúde, saiu para estudar, saiu para casar. O humano é o único animal do reino dos animais, da natureza, que prende os filhotes debaixo das asas. E não tem como a gente prender. A gente precisa deixar que eles cresçam. Confiar na educação que nós demos. Estar sempre orientando. Tem uma frase que eu gosto muito de um psiquiatra, que é: ser pai, ser mãe, é a arte de se tornar desnecessário. Concordo em parte, se tornar desnecessário, mas a gente vai estar sempre por perto. Isso, não deixe a igreja. Você está indo na igreja? Como é que está seu comportamento? Você vai falar como é que está seu comportamento, como é que está sua vida, o que você tem feito, onde você tem ido. Não é controlar, mas é estar acompanhando, né? Estar a par do que está acontecendo. E quantas vezes é difícil soltar e confiar? É extremamente difícil, principalmente no mundo em que nós vivemos. Outro dia lá no Pedro Paulo eu falei muito dessa questão. A gente chega em casa, quem trabalha fora, aí o pouquinho de tempo que tem em casa, eu estou falando das mulheres, o pouco tempo que tem para ficar em casa, vai para o celular. E aquele tempo, o pouco tempo que você tem, se for de qualidade, vai muito mais do que ficar horas inteiras sem dar atenção para os filhos. Quantas vezes a gente pega o telefone, dá para uma criança ou um adolescente para a gente ter tempo de fazer alguma coisa? O telefone está sendo nosso concorrente na educação. Nós estamos concorrendo. Pastor, nós vamos perder feio para o telefone. Nós vamos perder feio. Porque o telefone tem muita informação, tem música, tem brincadeira, tem conversas. E às vezes a gente não tira tempo. Tudo isso vai compondo as estações da nossa vida. É preciso confiar, mas é preciso também fazer a nossa parte. E às vezes, quando a gente percebe que os nossos filhos estão crescendo e não depende mais de nós, a gente começa a sofrer. Lembrem disso. Lembrem disso. Eu estou formando pessoas, eu estou entregando pessoas, eu, enquanto mulher, estou entregando pessoas para a sociedade. Faço uma pergunta para vocês. Como que vocês acham que o mundo vai estar daqui a 10 anos? Melhor ou pior do que hoje? Mas quem está formando os futuros adultos, né, futuros cidadãos, hoje somos nós. Então nós precisamos ter cuidado. Eu, enquanto mulher, o que eu tenho ensinado? O que eu tenho passado para a minha família? Eu ensino a respeitar, eu ensino a agradecer, eu ensino a amar, eu ensino a estar presente na igreja, eu ensino a buscar em Deus aquilo que eu preciso. Vai fazer toda a diferença. A mulher tem um papel fundamental na educação, dentro de uma família, na educação dos filhos. É ela que fica a maior parte do tempo com os filhos. Somos nós. Às vezes nós reclamamos muito da sociedade machista. Mas quem educa os meninos somos nós, mulheres. Os homens não ficam em casa. Raro.
um homem que fica em casa para cuidar dos filhos? Somos nós. E como que nós preparamos o nosso filho para entregar para uma mulher? Como que nós preparamos esse filho? A responsabilidade nossa é muito grande, mas eu não vejo como responsabilidade, eu vejo como privilégio. Nós temos um privilégio. Fica leve. Se fala responsabilidade, é pesado, né, pastora? Né? Vai dizer, nossa, eu sou responsável. Não, você tem um privilégio. Faça escolhas sensatas. Busque na oração quando tem dúvida. Peça ajuda, peça conselhos. Não tem nada de errado, não é fraqueza pedir ajuda. Não é fraqueza buscar ajuda. Na igreja, com profissionais, dizer que você está sofrendo. Eu nunca tive uma agenda tão cheia igual tenho nos últimos tempos, depois da pandemia. Eu trabalhava um dia na semana, hoje eu trabalho 3, porque aumentou muito os casos de ansiedade, depressão, síndrome do pânico, insônia. Alguns casos a gente sabe e tem certeza disso porque nós nos afastamos de Deus, com toda certeza. E em outros casos é devido às condições de vida que nós vivemos. A nossa alimentação é extremamente responsável pela nossa saúde emocional. A nossa alimentação é responsável pela nossa saúde emocional. Se eu me alimento de produtos gordurosos, de muito açúcar, de refrigerante, de enlatados, de conserva, de embutidos, vai me causar mais ansiedade. E quanto mais eu me alimentar disso, mais meu corpo vai pedir. Se eu não durmo direito, vai prejudicar meu humor, eu vou ficar nervosa, ansiosa. A mulher, ela tem que cuidar da saúde dela, para ela ter saúde para cuidar do outro. Imagine que a Késia está lá na Rua Nova e o carro dela enguiça. Aí ela liga para a Gracinha. Gracinha, tem como você me socorrer? A Gracinha está aqui embaixo, na praça. Aí a Gracinha olha, meu carro está sem gasolina. Tem como a Gracinha ir socorrer a Késia? Não tem. Ela pode ir, mas ela vai ficar no meio do caminho. Então, para eu cuidar do outro, eu tenho que cuidar de mim. E algumas questões são extremamente importantes. A alimentação, o sono, uma atividade física, buscar Deus. Se eu não tenho como eu voltar, não tem como. E o inverno, ele é um momento em que o sofrimento muitas vezes chega na nossa vida e a gente começa a reclamar. Por que acontece comigo? Deus esqueceu de mim. Por que não acontece com fulano? Vamos pensar que no inverno é o momento em que as raízes estão se aprofundando? Que Deus está trabalhando ali naquele momento? É um trabalho invisível. Ninguém vê o esforço da raiz para buscar água lá no subsolo. Deus está agindo e a gente não vê. A gente quer que tudo seja verão e tudo seja do nosso jeito. A gente pensa que quando a gente está passando por um problema, Deus esqueceu da gente. Não precisa ninguém falar, manifestar essa voz alta. Mas a gente pensa, Deus esqueceu de mim. Deus está me castigando. Mas será que é isso mesmo? Será que não somos nós que nos afastamos? Imagina, se aqui tivesse uma lâmpada. Aqui em cima tem uma lâmpada. Eu estou embaixo da mesa. Eu vou receber a claridade? Não vou. Eu preciso ficar diante da luz para ser iluminado. Se eu estou na presença de Deus, tudo vai ficar mais fácil. E o inverno, ele é aquela fase em que a oração está
trabalhando aquilo que a gente está buscando. O que você está buscando na sua vida hoje? Não precisa falar, mas pense. O que você está buscando? É paz na sua casa? Você está buscando um emprego? Você está buscando educar seus filhos com sabedoria? Está buscando saúde? Está buscando um relacionamento? E você pensa que está demorando a chegar? Deus está agindo. Ou você é daquele tipo que vai fazer vai colocar um picolé para fazer, uma forminha de gelo, e toda hora você vai lá na geladeira e olha se já virou picolé. O mundo hoje é com muita pressa, né? A gente quer tudo para agora. A gente quer tudo rápido. E não é assim. As coisas não são assim. Tudo tem o tempo de Deus. Aquilo que você está pedindo, aquilo que você está buscando, Deus está agindo. Ele está te preparando. Assim como no inverno, Ele está cuidando da raiz da planta. E quanto mais a raiz aprofunda, buscando água, maior a planta depois cresce. A gente nunca pode esquecer disso. Onde na minha vida tudo parece parado? Em que momento você está vivendo hoje? O que Deus pode estar fortalecendo em mim nesse momento? O que será que Ele está preparando para mim? Eu tenho confiado ou eu tenho lutado contra essa estação? Porque no inverno nós nos recolhemos, ficamos mais dentro de casa. Se eu estou passando hoje por algum momento, alguma dificuldade, algum problema, é um momento de maior tempo com Deus, maior tempo de oração. E o que a gente costuma fazer? Quanto mais eu rezo, mais essa oração aparece. A senhora já ouviu isso? Já chegou alguém falando isso para a senhora? Não é. É que a gente tem pressa para fazer as coisas. A gente tem pressa para poder resolver tudo. Nós revoltamos, nós afastamos da igreja. Nós culpamos quem está na igreja. Não vou na igreja, porque quem está lá está fazendo coisa pior do que eu. Será? Ou não é uma desculpa? Ou não é uma desculpa para poder ficar em casa? Uma desculpa para culpar o outro pelo problema que a gente tem. A gente sempre ouve isso. Deus não é o responsável pelos seus problemas. Nós é que muitas vezes falhamos, nós é que muitas vezes fazemos escolhas erradas, e é muito mais fácil culpar o outro pelo que eu estou passando do que eu assumir a minha responsabilidade. Da lagarta. Ela vive dentro de um casulo e fica observando os pássaros que voam, e ela está ali rastejando. O que ela precisa fazer para ela voar? Ela precisa colocar dentro dela, dentro do casulo, ela mesma, é um período de sofrimento para ela poder sair dali. E às vezes a gente quer que o outro ajude a gente. A gente quer que o outro faça aquilo que é meu papel. E o que acontece se alguém for lá e tentar romper aquela membrana da lagarta? Ela vai morrer. Eu preciso começar dentro de mim. Eu preciso começar por mim. Qual é o momento, qual é a estação do ano que é a mais bonita? A primavera. É a estação que nós gostaríamos sempre de estar vivendo. Mas e se tudo fosse primavera? Será que a gente daria valor? Não daria. Às vezes a gente tem uma vida tranquila e a gente reclama. A gente quer ter a vida do outro. A gente quer ser o outro. Quando nós aprendemos a valorizar o momento que nós vivemos, a estação que nós
estamos passando, reconhecendo que Deus está agindo na nossa vida, que Deus está fazendo de acordo com Ele. Tem alguém aqui que já viveu uma experiência em que se viu numa situação que sozinha não daria conta e que colocou nas mãos de Deus com fé e que o resultado saiu muito melhor do que imaginar? Tem alguém? Não precisa comentar o quê? Só levantar a mão. Tem alguém que já viveu essa experiência? Ô, gente, é maravilhoso. É maravilhoso. Vai depender do meu olhar, vai depender da maneira como eu vou agir diante dos problemas, como eu vou agir diante das situações. Lembrar que reclamar é a pior decisão que nós podemos fazer. O tempo todo eu vou fazer essa pergunta: em que estação você acha que você está? O que Deus está tentando mostrar para você? O que precisa ser corrigido? Talvez você pense assim: a primavera nunca chegou para mim. Mas será que a gente não está com uma venda nos olhos e a gente não quer ver? Eu vou provar. Tem alguém aqui que chegou de cadeira de rodas? E hoje? Hoje você ama? Alguém chegou aqui de cadeira de rodas? Não. Então, já tem um motivo para agradecer. Você chegou com seus pés. Tem alguém aqui que foi conduzido porque não enxerga? Então, é mais um motivo para agradecer. Você enxerga bem. Tem alguém aqui que não ouve, que precisa de um aparelho? Não? Então vamos agradecer por estarmos ouvindo bem, enxergando bem, andando. Tem alguém aqui com um balão de oxigênio? Não? Então vamos agradecer pelo ar. Tem alguém aí que recebeu a conta do ar lá na sua casa? Não? Então vamos agradecer pelo ar. Só aqui nós já tivemos tantos motivos para agradecer. Deve ser nossos pés, deve ser nossas mãos, deve ser nossa visão, nossa audição, o ar que respiramos. Agradecer por estar aqui. Quanto mais eu agradeço, mais eu recebo. E isso não é só conosco, né? Humanos. Deus age através da gratidão. Deus não chega a bater de porta em porta perguntando: você está precisando de alguma coisa? Não. Eu espero você pedir. Eu espero você ser grato. Parece que vai fazer uma festa na casa dela. Aí sobra muita coisa. Aí ela distribui com os vizinhos da direita, distribui com os vizinhos da esquerda. No outro dia, os vizinhos da direita, quando ela sai de casa, agradece. Parecida que tanto de coisa boa que você fez. Muito obrigada, estava tudo maravilhoso. Aí nisso ela olha, o vizinho da esquerda está saindo, mas ele não agradece. Vocês acham que quando ela fizer outra festa e sobrar alguma coisa, ela vai distribuir com esse outro vizinho? Não vai. E assim somos nós, com a lei do universo, com a lei de Deus. Quando Jesus curou os 10 leprosos, quantos voltaram para agradecer? Só um. Nós somos qual? Nós estamos no grupo dos 9 ou nós somos aquele que voltamos para agradecer sempre? A gente entra em oração pedindo um marido, um namorado. Aí, enquanto o namorado casa, pronto, acabou a graça. Entra em oração pedindo um emprego, reclama todo dia que tem que levantar cedo. Pede uma oração o filho, quer bater coitadinho do menino, que quer atenção, que amor, que carinho. É assim, né? Estou falando demais? É assim. É sempre assim. Às vezes, aqui não tem ninguém assim, mas eu conheço. Lá perto da minha casa tem muita gente. A estação dura para sempre. Lembrem sempre disso. Elas sempre vão passar.